Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à minha palestra Franzininho, Soldar, Programar e Compartilhar. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao Marco Sirico pela essa oportunidade de palestrar mais uma vez na Latinoware. Como a gente já viu acompanhando antes do evento começar, né? A gente viu várias lives em que os participantes falaram que mudou a vida deles a Latinoware. E eu achando que era só a minha que tinha mudado, né? Então, para vocês que estão assistindo, vocês têm a possibilidade de ver várias palestras, né? Acontecendo aí em diversas áreas. E o mais bacana de tudo que, além desse conhecimento todo que a gente tem aí, né, que a gente recebe, a gente também pode compartilhar. Então, se você está assistindo aí, quem sabe ano que vem não é você que está aí palestrando, né? Bom, antes de começar também, eu queria apresentar para vocês aqui um coleguinha, só um minutinho, que, para quem conhece, ó, esse aqui é o Tux, tá? Esse é o Tux, ele é o mascote do software livre, e aqui tem um chinelo, né? Então, eu vou explicar para vocês isso daqui mais para frente, tá? Então, aqui a gente está utilizando a placa Franzininho, que é uma placa que eu vou contar para vocês um pouquinho da história dela, tá? Então, só um minutinho. E vamos dar início aí, né? Primeiro de tudo, eu vou mostrar a agenda do que a gente vai falar aqui, né? Então, vamos falar sobre o que é o Franzininho, vamos falar sobre soldar, programar, compartilhar e temos novidades, que é a mais legal de tudo, hein? Bom, e aí, para quem não conhece o que é o Franzininho ou que tem dúvidas, né? O Franzininho, ele empodera as pessoas através da tecnologia, né? Da mão da massa, do faça você mesmo. A gente leva workshops para o Brasil inteiro, então a gente leva oficinas mão na massa, né? De soldagem de placas eletrônicas e também de programação. A gente trabalha com essas placas, esses kits pedagógicos abertos, né? Que eu vou comentar aí no decorrer da palestra. Bom, o primeiro elemento que a gente está vendo aqui é o soldar, né? Então aqui já tem até o GitHub do Franzininho, caso você queira conhecer um pouco mais, você pode tirar uma foto e entrar aí no GitHub. Primeiro de tudo, o Franzininho, ele nasceu com a proposta, né, de curso técnico, tá? Então, mais voltado para o curso técnico, engenharia, e acabou se expandindo, né? Mas ela começou aí, como vocês podem ver na imagem, com essa plaquinha aí, com acabamento não profissional, né? Então, você percebe que se uma pessoa que nunca soldou na vida pegasse uma placa para soldar do jeito que está aí, seria um pouco complicado, né? Porque não tem um acabamento profissional que ajuda e muito, tá? Um outro detalhe aqui também, né, que essa Franzininho, vocês podem perceber que é acoplado aqui, ó, esse conector USB, tá? Que a gente já conecta direto, no caso, no computador, para programar ela. O que acontece, né? O projeto foi melhorando e a gente conseguiu chegar nessa versão, que é a versão atual, tá? Que é a versão já que com acoplado, né, o conector USB, porque aquela placa, ela dava muito problema, né, na hora de você conectar no computador, tá? Então, a gente manteve, né, essa PCB aqui, ela totalmente reta, né, sem aquele detalhe de corte que acaba atrapalhando. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a solda, de como que funciona a solda no Franzininho. Primeiro de tudo, a gente tem a Franzininho, essa Franzininho, a pegada Franzininho Die, porque o Franzininho em si, né, o Franzininho, ele é um projeto, né, que incentiva, né, pessoas através da tecnologia, né, dessas oficinas de mão na massa, né, oficina de soldagem, oficina de programação para criança, né, como Scratch, por exemplo, o App Inventor. E o Franzininho, ele tem essa pegada mão na massa, que é o Franzininho Die, que é essa plaquinha, que a gente faz o quê? A gente solda todos esses componentes na placa até chegar esse final aqui que vocês estão vendo. Só que o Franzininho, ele tem uma sequência lógica ali para a gente soldar, então não é simplesmente você colocar os componentes que você quer para soldar a plaquinha.
A gente tem nessa documentação, né? A gente tem no GitHub, tem no Gitbook, tem em várias plataformas, a gente tem no YouTube também, para a gente fazer o passo a passo da soldagem desses componentes. Porque muitas das nossas oficinas, quando a gente realiza, as pessoas já chegam falando, eu já sei soldar. E acaba se frustrando, né, pelo fato de soldar um componente e acabar perdendo esse componente. Vou explicar como. A gente começa, né, com a sequência lógica de soldar os componentes mais baixos para os mais altos. O que eu estou falando no sentido aqui? A gente solda esses componentes aqui, ó, que são os resistores e os diodos, tá? Então, a gente solda eles primeiro. Por quê? Se, por exemplo, eu colocar esse daqui, que é o capacitor eletrolítico, que ele é mais alto, né? Se eu colocar ele primeiro na placa, quando eu virar a placa, eu vou ter que soldar ele, né? E aí, o que acontece? Vou soldar com o apoio na mesa, né? Soldei, vou virar. Quando eu pegar um componente baixo, que no caso aqui seriam os resistores, eu virar a placa, o que vai acontecer? O meu resistor, ele vai cair, a solda não vai ficar legal, porque ele vai ficar alto, e etc. Então, por isso que a gente tem essa sequência lógica de soldar dos componentes mais baixos para os mais altos. Então, a gente começa soldando com os resistores e os diodos, né? Depois a gente vai inserir aqui na placa a chave táctil e também aqui o soquete, né? O soquete que ele protege aqui o microcontrolador. Após isso, a gente vai soldar aqui os LEDs, o capacitor cerâmico. Depois a gente vai para o regulador de tensão. O regulador de tensão, ele é para alimentação externa, né? E aqui em seguida, a gente solda essas barras de pinos, né? Nós estamos utilizando aí o macho, porque ele é um mais barato do que a fêmea, né? Mas também, se você quiser, pode utilizar a fêmea. E por último, aí a gente vem com o conector USB, tá? E para finalizar, a gente coloca, né, o ATINI85, que é o microcontrolador, que é o último que a gente faz, né? Mas antes de colocar o microcontrolador, né, a gente faz o teste da placa. Então, como que a gente faz o teste da placa? Quando a gente realiza as nossas oficinas, a gente sempre tem ou um carregador de celular, né, ou um power bank, né? E aí a gente insere a franzininho e automaticamente a gente vê se tá funcionando mesmo a plaquinha. Então, se o LED verde acender, é porque o circuito em si, a placa, ela está ok. Se ela não acender, tem algum mau circuito ali, né, que não tá bem feito, tem algum curto, né? O curto seria soldas grudadas, seria algum componente errado, enfim, a gente verifica tudo isso. Após isso, a gente nas nossas oficinas, a gente já leva o microcontrolador gravado, né, com o bootloader, né, para a gente já ver o programa rodando. Se você não realizou a oficina e você quer obter o franzininho, aí você tem que seguir o passo a passo, porque existe a gravação do bootloader, né? Então, isso daí eu tô tudo explicando, né, bonitinho na nossa documentação. E após isso, você tem uma plaquinha que ela vai estar funcionando todos os programas que você quiser colocar ali. Não todos, né, mas os possíveis programas que você pode colocar no franzininho, né? E aí você tem uma plaquinha que você consegue programar ela direto da IDE do Arduino, mas isso daí eu vou falar um pouco mais para frente, tá? E detalhe, né? Esses componentes aqui que eu tô mostrando, né, os componentes da franzininho, são os componentes PTH, né, que são esses componentes que a gente consegue soldar à mão. Já esses aqui, eles são bem menores, eles são chamados os SMDs, né, então esse daí você até solda na mão. Inclusive, eu trabalhei numa empresa de eletrônica, né, que eu cheguei a soldar esses componentes em SMD, mas a maioria, quando você vê uma placa com muito SMD, provavelmente vem, né, de empresas que têm máquinas específicas que soldam esse tipo de componentes, tá? Então, esses componentes aqui da franzininho você encontra na Santa Efigênia, você encontra, né, muito fácil no mercado. E aí, a gente tem aqui, né, mostrando aqui as oficinas que a gente realiza de franzininho. Eu não vou colocar todas as oficinas, mas a gente participa de vários eventos, como escolas, a gente em faculdades, universidades, eventos como Campus Party, Latinoware, RoadSec, Tecnovação, vários eventos.
E aqui me retrata muito, né, essas duas oficinas que foi na Latinoware em 2018, foi em 2018? Foi. Essa aqui foi em 2018, que a gente participou da Latinoware, e vocês podem perceber que tem uma imagem que o Fábio tá lá com os garotos, né, e eu tô com as meninas, mas não foi de propósito, não foi para separar, tá? Os meninos chegaram naquela mesa primeiro, sentaram lá, e depois as meninas em uma outra mesa, mas tinha mais pessoas, né? Tinha mais garotos ali nessa mesa também, tá? Então, o franzininho, ele é incluso para todos. O fotógrafo tirou essa foto aí, que ficou show de bola, né? E nessa outra foto aqui, é muito engraçado e é emocionante, porque eu até fico trêmula só de lembrar. Essa foi a última oficina que nós realizamos de franzininho DAI, que foi no CTI, em Campinas, que a gente participou em novembro do ano passado, e foi a última oficina presencial que a gente realizou. A gente tinha uma para meio de março desse ano, mas acabou vindo a pandemia, e o nosso projeto, enfim, ele deu uma parada nesse sentido de realizar oficinas, né, mão na massa. Mas foi uma oficina incrível, como todas as outras oficinas, cada um com o seu, né, com o seu diferencial. Essa oficina no CTI foi muito bacana porque o CTI, ele pegou os funcionários de vários setores para realizar essa oficina. Então, tinha desde a auxiliar de limpeza até o engenheiro. Tinha pessoas de todas as áreas ali, né, do CTI. Isso foi muito bacana. Para a gente ver que a gente não pode dizer que uma pessoa é menos do que a outra porque ela trabalha, por exemplo, como auxiliar de limpeza, ou porque fulano é engenheiro. Não, franzininho é para todos, todos podem, todos são capazes, né? E essa oficina foi maravilhosa, foi muito bacana, e foi, infelizmente, a última, mas esperamos que aí, né, a gente voltando a realizar oficinas que a gente gosta. Bom, e aí a gente tem a solda, né, ainda com o elemento de solda, né? A gente tem essa oficina de BED, né, Aprenda a Soldar, que é o seguinte, o franzininho, ele é programável, então você consegue criar robô, né, fazer carrinho, você consegue abrir e fechar cortina, você consegue fazer várias coisas. Já o BED, que é essa plaquinha aqui, você não consegue, ele é apenas para ficar oscilando os LEDs, né, nos olhos ali do robô, e ele tem poucos componentes. O franzininho, né, ele tem a oficina ali, mais ou menos umas 3 horas, né, de desenvolvimento, de você separar os componentes, de você explicar o que é o projeto franzininho para as pessoas e depois, né, colocar a mão na massa. Já esse daqui, ele leva mais ou menos 1h30, dependendo, até menos, né, pelo fato de ter poucos componentes. Então, aqui a gente tem a PCB, que a gente fez aí de robozinho, né, então a gente tem aqui os resistores, os LEDs, tem os capacitores, os transistores e também aqui, né, o soquete da bateria e essa bateria aqui, que é a bateria CR2032. E aí aqui a gente tem essa oficina que a gente realizou, a gente também realizou esse tipo de oficina, que foi muito bacana. A gente participou da Maker Faire Rio, que a gente teve uma mesa, né? No caso, o evento, ele estava num local fechado com vários projetos, e a gente estava com uma mesa lá em que a gente tinha o FransMake, né, o kit FransMake, que eu vou falar mais à frente, tinha o franzininho, as aplicações, como, por exemplo, o sensor de presença, então toda vez que alguém passava na frente, ficava mexendo aqueles bichinhos do Atari, esqueci o nome, ficava mexendo, e também tinha o contador de likes, que não era integrado ao Facebook, mas toda vez que você clicava no botão, ele adicionava um número, né, então ele ia fazendo isso. Então, essa oficina foi muito legal e a gente ganhou ali uma faixa, né, um mérito de Maker Faire, dos projetos, dos melhores projetos da Maker Faire. Então, isso foi também muito importante para a gente, porque a gente estava validando essa oficina e foi show de bola. E aí, eu só vou mostrar rapidamente aqui para vocês, tá? Esse aqui eu vou tirar o áudio, não tem necessidade. Então, esse daqui é o BED, então você já solda e já coloca no pescoço, já sai andando, né, com ele, só que você não consegue programar, tá? Ele é só para ficar como chaveiro ou como colar, tá?
E esse daqui eu fiz, no caso o Fábio, né, ele desenvolveu a plaquinha para eu realizar uma oficina só para mulheres, né, para incentivar as mulheres a entrarem aí para essa parte da mão na massa, né, para a parte de hardware, para engenharia. Opa. E aí a gente entra no segundo elemento, que é o programar, né, que é o bem bacana aí. Provavelmente vocês já ouviram falar de Arduino, para quem nunca ouviu, Arduino é uma plataforma, né, de prototipagem, e você consegue fazer várias coisas, só que ela tem demandas de placas de segmentos, e o Franzininho também. O Franzininho, ele é um projeto, né, que ele envolve, né, toda essa mão na massa, essa tecnologia, porém, a gente, diferente do Arduino, que você utiliza a placa, né, você pega a placa, já programa direto na ideia do Arduino e faz alguma coisa, né, alguma aplicação. O Franzininho, ele tem esse passo de soldagem, né, então, de soldar os componentes, colocar a mão na massa ali, e depois vir para a parte da programação, de fazer aplicações, né. E para programar no Franzininho, você pode utilizar a IDE do Arduino, tá? Então, você utiliza o Franzininho após você soldar, porém, existem algumas configurações antes de utilizar. Então, você precisa instalar drivers, tá? Então, na nossa documentação, também lá tem os drivers para você instalar caso você utilize o Windows. E para quem utiliza o Linux, né? Você pode estar utilizando esses drivers. Baixou o drive, a gente vai para a parte da configuração. Então, direto lá na ideia do Arduino, a gente vai lá em configuração da placa e altera para Arduino Gema, e depois a gente altera para o programador também como Gema. O Fábio, ele tá fazendo para que o nome fique Franzininho, tá? Então, a gente está desenvolvendo isso. Então, com o tempo vai estar lá aparecendo Franzininho Dai, que é isso que a gente está buscando, né? A identidade nossa. E é tudo programado aí, né, no Arduino. Então, tudo em C aí. No caso, você também consegue fazer no Ardublock. Eu estou trazendo alguns vídeos lá no YouTube da Franzininho que mostra esse passo a passo, né? Então, desde a montagem, desde a parte da configuração e da programação, tá? Aqui tem um exemplo já feito com uma aplicação com o Franzininho. Então, eu pluguei ele aí, né, no Power Bank e coloquei aí, e criei aí um semáforo, né? E esse semáforo aí, ó, como vocês podem ver, tem ali na protoboard, na ligação elétrica ali, e funciona. E a outra aplicação, né, que você pode fazer é esse daqui que eu trouxe, né, o Tux, né? O que acontece? O Tux, né, eu fiz o seguinte, eu utilizei aqui, ó, um papelão, né, então peguei o desenho do Tux na internet, fiz o quê? Utilizei aqui um servomotor, tá, então se vocês estão vendo aí, ó, esse servomotor, eu colei ele num palito de sorvete, tá, para que ele faça o quê? Ele faça um movimento. Então, eu vou ligar aqui para vocês verem novamente, caso alguém chegou agora, para ele fazer esse movimento. Então, ó, o Franzininho aqui, um power bank, uma ligação bem simples aqui, ó, nem precisei de uma protoboard, né? Já liguei direto aqui e faz esse movimento aí do chinelo, né? E a gente aplicou uma oficina dessa no Sesc com as crianças, né? Por que eu trouxe esse tipo de aplicação para o Franzininho? Porque o Franzininho, ele é muito ele é confundido assim, pelo fato de ser Franzininho, é muito para criança, mas Franzininho Dai não é para criança, né? Que é esse Franzininho que eu mostrei de solda. Porque a gente tem muito medo das crianças elas se queimarem, né? E a gente tem medo. E aí eu falei assim, então vou fazer uma aplicação em que eles possam utilizar para programar ela, né? Então eu fiz esses tempos atrás o de Páscoa, né? Que era o coelho, né? Então eu fiz o coelhinho e ele fazia o movimento da cabeça e apliquei essa oficina lá no Sesc, né? Só que eu fiz o quê? Eu peguei um robozinho. O robô, eu dei uma folha de sulfite para cada criança com o robozinho, então tinha a cabeça, o corpo e a antena, que era o LED que a gente inseria. E depois eu fiz o quê? Pedi para as crianças fazerem o passo a passo, né?
Qual era o passo a passo dessa oficina? Era a criança personalizar, né, o bichinho deles, que no caso era o robô. Então, eles pintaram o robô, eles modificaram eles, que é o mais importante de tudo, é você desafiar os alunos, porque assim, a gente não pode dar tudo pronto para a criança, né? Então, a gente fez o quê? A gente levou a base, né? Porque como o tempo é curto, né? Então, a gente já levou a base pronta, que era o robozinho, e eles desenharam. Então, eu só dei cru para eles e eles fizeram o cabelo daquele do Dragon Ball, sabe? Eles inventaram um monte de coisa. E chegou na hora que eu falei assim, ó, agora a gente vai cortar a cabeça do robô. Nossa, as crianças ficaram doidas, falaram que não, que tá, a pintura, né, que eles tinham feito era muito linda, que aí eles colaram num papel mais grosso, que eles não iam fazer mais isso, que não. Aí eu falei, calma, calma, vocês vão ver que é legal. Aí eu mostrei a do coelho, aí eles já fizeram. Só que, incrível que pareça, quando você desafia uma criança, a criança vai além do que você imagina. Você imagina que a criança vai fazer aquilo, ela vai fazer totalmente outra coisa, né? Que foi que surgiu aí, né? Muita criança, em vez de ela cortar a cabeça do robô, elas cortaram o braço do robô para fazer o movimento, né? De dar tchau. Outro falou, eu não vou cortar nada. Eu falei assim, então como que você vai fazer? Ele pegou o palito de picolé e fez uma bandeira do Brasil. Ele pegou um pedaço de papel que estava sobrando, né? E desenhou a bandeira do Brasil para fazer o movimento. Então, você vê como a criatividade da criança é muito bacana. Então, nessa oficina, eles aprenderam desde montar o circuitinho, né? Desde montar a parte de circuito, de acender os LEDs e também do servomotor. Então, aí a gente vai estar aprendendo, né? Tanto o circuito elétrico, a gente vai estar aprendendo, né, a matéria de artes, né? A gente vai estar também aprendendo a matemática, porque a gente, na parte da programação, a gente tem que mexer com o ângulo, né, de que vai fazer o movimento. Então, a gente já aborda aí até mesmo a BNCC, né? Então, a gente aborda todo esse conteúdo, essa ligação de matérias, né? Então, matemática, artes, enfim, tecnologia. E aí, é dessa forma que a gente vem trazendo esse tipo de oficina. Bom, aí a gente tem também, né, na parte de programação, um exemplo eu vou mostrar aqui para vocês, né, o RubberDuck. Esse aqui a gente realizou numa oficina do RoadSec, né, então no caso aí a gente insere o franzininho aí no computador, e aí o que vai acontecer? Ele vai abrir o prompt, né, ele vai abrir ali a tela, ele vai passar uma mensagem e automaticamente ele vai abrir o nosso site, que foi o que a gente fez aí. Então também a gente aborda para várias áreas, a gente tenta expandir, né? Então esse é outro exemplo de programação. Tem vários outros, tá? Mas eu vou passar aqui para não ficar muito longo. E aí chegamos até então com aplicação para crianças, né? Porque eu cobrei muito, Fábio, porque por mais que a criança ela tem o franzininho, né, para programar direto no Arduino, de colocar a mão na massa, eu achei importante também a gente trabalhar com a plataforma Scratch. E com o franzininho a gente não consegue, tá? Trabalhar com a plataforma Scratch. Para quem não conhece, Scratch é uma plataforma onde você... É uma plataforma online e offline, né, que você pode programar com bloquinhos, então você arrasta esses bloquinhos e faz comando para personagens. Então você trabalha bem com as crianças, né? Então você pode criar uma narrativa, histórias, né? Abordar temas alinhado aí, até mesmo com a BNCC, alinhado aí com as matérias, né, que a gente tem no dia a dia. E aí a gente tem aí o Kit Franz Make, que foi realizado aí com um desafio que eu propus para o Fábio na residência Hacker, na Red Bull. Eu falei para ele, Fábio, bora fazer isso daí, porque eu quero utilizar o Scratch com as crianças. E aí foi que o Fábio realizou e chegamos nesse modelo aí de Franz Make. Deixa eu só ver aqui o tempo que eu tenho. E aí a gente tem essas oficinas, né? Essa primeira oficina que a gente realizou no ano passado na Latinoware, que foi com a turma do Sidney, que essas crianças são maravilhosas. Nem sei o que dizer delas, porque elas são incríveis, tá? Então elas foram lá participar da minha oficina de Scratch, né? Com o Franz Make. Então lá a gente fez um jogo em que
além do jogo, né, de você ensinar o jogo em si para as crianças, você consegue abordar vários temas. Um tema que é muito bacana de trabalhar é o plano cartesiano com as crianças, né? Então tem o eixo X, o eixo Y, então a gente conseguiu trabalhar isso daí, né? E aí vocês estão perguntando, tá, mas o que é o Scratch, como o FransMake, né? Como que funciona esse kit? Você conecta essas garrinhas de jacaré, ó, a algum material condutivo. Nesse caso aqui, eu fiz essa oficina lá numa escola em Jaguariúna, e o que a gente fez? Primeiro a gente montou o nosso controle, então eu pedi para eles fazerem um controle deles, aí feito de papelão, com o papel alumínio. Esse papel alumínio, ele dá a condução, então eles vão ligar essas garrinhas de jacaré do FransMake, que vai fazer a interação com o mundo virtual. Então você primeiro trabalha com a parte física, né, da montagem do circuito, e depois a gente vai para a plataforma do Scratch, que era montar esse jogo aqui, que não dá para ver muito bem, mas é um jogo de labirinto, bem simples, só para eles, né, derem continuidade depois. E aí, eles conseguiam controlar nesse controle com o FransMake e o Scratch. Já nesse outro exemplo aqui, foi no Laboratório Hacker de Campinas, né? Que a gente participou de uma oficina, estava rodando uma oficina de Franzininho, e também tinha uma garotinha lá, e eu realizei a oficina com ela de FransMake. E aqui a gente estava utilizando uma folha que a gente pegou lá do LHC, né? Então a gente foi lá atrás e pegou uma folha para eu mostrar para ela que uma folha conduz energia, né? E aí, toda vez que ela tocava na folha, lá no jogo, que no caso a gente estava utilizando aquele T-Rex, né, do Google Chrome, ele ficava dando o impulso elétrico, né? Então, toda vez que tocava, abria e fechava o circuito e o meu bichinho, ele pulava, né? Como se fosse o comando da tecla espaço do computador. Já que nessa foto embaixo, foi na Campus Party, como você pode ver aqui, o menino, ele tá segurando uma laranja, então, frutas, legumes também conduzem energia, e quando a gente leva a oficina em que a gente coloca frutas e ao tocar nas frutas sai som, o pessoal fica muito doido, até mesmo, não só as crianças, mas também até os pais, eles ficam, nossa, como é que isso funciona? E aqui você pode perceber que como que tá o circuito, né? Então, o menino, ele tá segurando a laranja e tá com uma mão levantada, né? Já essa menina, ela tá segurando uma ponta aqui do conector, né? Da garra de jacaré do FransMake, e toda vez que eles baterem a palma, vai acontecer o quê? Lá no jogo, ele vai dar um impulso de pular do T-Rex. Né? Então, aqui a gente tem o GND do Franzininho e tem o pino 0 aqui, que configura para a tecla do computador. E aqui tem um exemplo, né? Eu vou ver se vai funcionar aí o som. Mas esse exemplo é com o FransMake, então você tem aqui a plaquinha, ó, ela está conectada às minhas baterias feitas de papel higiênico, e ali os meus palitos de churrasco. Para dar a condução, eu coloquei aqui os, como fala o nome? Papel alumínio, e toda vez que tocava ali nas tarraxinhas, fazia o som, né, do barulho. E aqui também você pode utilizar, né, materiais recicláveis que você tem em casa. Então eu utilizei 2 caixas de sabão em pó e criei aí essa sanfona. Então toda vez que eu toco na sanfona, ele vai tocar uma música, né? Então você pode trabalhar música com a criança, você pode estar trabalhando diversas coisas. Tudo isso lá no Scratch. Então, toda vez que eu tocava, saiu o som. Tá? E aí vocês podem conferir mais desses projetos lá no nosso canal, tá? Ou por meio das redes sociais. Por último aí a gente tem o compartilhar, tá? O elemento compartilhar, né? Então a gente já viu a solda, né? O soldar, já vimos o programar, e por último o compartilhar. Compartilhar é muito importante porque hoje mesmo a gente está compartilhando, né, em várias palestras aí na Latinware, então a gente está muito feliz de poder estar compartilhando o nosso projeto. De vocês, se vocês tiverem projetos, compartilhem, porque pode atingir pessoas que vão ajudar elas de alguma forma. E eu queria agradecer aqui algumas pessoas, né, então para você ver como a gente deu início à criação do Franzininho.
e outras pessoas contribuíram, então aqui agradecer imensamente aqui, né, o Daniel Quadros, que criou muito material aqui para o Franzininho, muita aplicação com o Franzininho, né, esse exemplo aqui de relé usando o Franzininho, esse daqui, por mais que tá aqui no canal do Franzininho, esse aqui é o do professor Isidro, tá, ele fez esse controle aqui, ó, para jogar um game. Que mais? Temos aqui também o Daniel Quadros, que ele fez o treinador de código Morse com o Franzininho. Temos aqui do Eletrônica para Todos, né, utilizando a placa Franzininho, controle de carga ligada. Enfim, agradecer muito a essas pessoas. E por último aqui, eu tenho esse monte seu próprio Arduino Franzininho, com esse cara que é o Felipe Navarro, da Eletrônica. E para falar um pouquinho mais dele, eu gostaria de chamar o Fábio Souza para participar aqui com a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Não, vai ficar assim, a gente fala junto. E bacana que a Diana apresentou. Como ela falou aí, o projeto Franzininho, ele vem... Apesar de a gente trabalhar com hardware, a gente trabalha muito com a parte de educação, né? E o hardware é o meio para a gente conversar sobre essa transformação e motivação nas pessoas. E uma dessas pessoas, assim, que a gente agradece muito, e infelizmente ela não está aqui com a gente hoje, é o Felipe Navarro. Ele fez esse tutorial e publicou no canal dele e ficou lá disponível para as pessoas. Então, assim, a gente agradece bastante o Felipe, queria que ele estivesse aqui com a gente hoje, compartilhando mais projetos, mas infelizmente não dá, né? Mas ele deixou o legado dele. Deixou o legado dele. Então, o que a gente incentiva, né, além de tudo isso, a gente mostra, né, não mostra, mas incentiva as pessoas que quando você compartilha algo, né, isso vai ficar eternamente, né, no caso hoje a gente está na internet, e a internet ela guarda de uma forma consistente, né, antigamente se a gente fosse ver na história, vamos olhar a história dos egípcios, né, eles deixaram lá escrito nas pedras, os desenhos do que eles fizeram, mas hoje a gente tem a internet, né, e isso é muito mais fácil. Então, o incentivo aqui, olhando esse exemplo do Felipe, que foi um grande cara que ajudava, né, toda a comunidade de eletrônica no Brasil a compartilhar, ele deixou seu legado, então a gente deixa aqui também incentivo para todo mundo. Se você fez algo, compartilhe aqui, isso pode ser interessante. Além de você ajudar outra pessoa, você está deixando seu legado para sempre, né, no caso da internet. E é isso. Então, a gente agradece muito aí as pessoas que estão colaborando, trabalhando, tanto aqui na Franzininho quanto em outros projetos. Então, a gente incentiva cada vez mais. E isso aqui no Brasil, né, que no caso que a gente trabalha, a gente foca no Brasil, inclusive toda a nossa documentação é em português por causa disso. Até tem possibilidades de você expandir mais com o inglês, mas a gente procura incentivar o nosso país. Então, muito obrigado, Felipe, e a todos aí que colaboraram. E aproveitando já que eu estou aqui, vamos fazer uma novidade aqui. Então, a gente vem trabalhando bastante na Franzininho, como a Diana mostrou. Infelizmente, esse ano acabou que a gente parou com as atividades presenciais, mas o conteúdo está disponível e todo mundo pode aproveitar. Mas a gente viu, né, nessa evolução que o projeto estava muito técnico e precisava de uma abordagem mais introdutória para pessoas, né, que estavam ali nos primeiros passos com programação, principalmente, né? Então, professores e alunos de fundamental, eles têm uma demanda muito grande nessa etapa inicial, tanto para os professores, né, produzirem seus materiais, quanto para os alunos aplicarem, tem que ser algo, né, que possa ter esse sucesso, né, de uma forma mais eficiente. O Franzininho, ele veio, inicialmente, como a Diana falou, de uma forma mais técnica, então a gente vem incentivando mais as pessoas para entrarem na eletrônica, mas a gente sabe que não é todo mundo que vai para eletrônica, não é todo mundo que precisa ir, né, as pessoas, elas têm interesses diferentes, né, mas o pensamento computacional, a parte de programação, ela é fundamental para todas as áreas. Então, a partir do momento que você tem o pensamento computacional e esse pensamento bem estruturado, você consegue resolver problemas de uma forma bem eficiente, tá? Então, a gente vem trabalhando muito nessa área de abordagem, né, de metodologias ativas, né, incluindo com a BNCC, entre outras coisas, e a gente vem desenvolvendo. Então, uma dessas novidades que a gente está trabalhando agora, e no caso ainda está em teste, né, a gente vem explorando
como o Maurício apresentou aí o SP32, a gente também vem trabalhando, e agora em primeira mão aqui na Latinware, não tinha local melhor para a gente apresentar isso. A gente vem trabalhando numa placa chamada Franzininho Wi-Fi. Não é uma placa para o público que a gente está trabalhando, no caso, para as crianças, professores, mas é uma placa para a gente validar o SP32S2, né? Então, chamar a comunidade de software e de hardware para trabalhar em conjunto num projeto onde vai beneficiar, né, a parte de educação. Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo bibliotecas, né, no caso hardware ainda, né, bibliotecas, vai ser mais para o ano que vem, porque a placa ainda está vindo para a gente montar, validar, mas essa foi uma iniciativa que a gente teve agora no final do ano. A Expressif, que é a fabricante do SP32, ela apoiou a gente em algumas amostras do SP32S2, e com isso a gente vai conseguir fazer esse hardware, então validar. Então a gente se baseou no mesmo footprint ali, né, no dimensão da Franzininho, manteve o conector USB, talvez não é a melhor usabilidade ainda, né, para aplicação, os conectores disponíveis e tal. A gente tem ainda já tem uma perspectiva de um hardware que vai atender, mas nesse primeiro momento, para trazer os desenvolvedores, a comunidade para ter algo acessível, né, até porque o S2 é um dispositivo novo da Expressif e não tem tanta placa no mercado, a gente fez essa versão que tem poucos componentes, né, e pode deixar disponível. Então, a gente deixa o convite, né, a gente está no GitHub lá com o projeto disponível. A princípio, só tem essa placa, né, e quando chegar aqui a PCB, os componentes que eu comprei, a gente vai ter já um primeiro hardware para validar. Então, a ideia é essa, trabalhar, e a partir desse hardware, que é o meio, a gente vai chegar no objetivo final lá, que é deixar conteúdos disponíveis para os professores, para as crianças, para os makers, para todas as pessoas interessadas em entrar, né, no mundo de programação, e que elas possam, a partir dessa entrada, elas possam transformar a vida delas, né? Então, na verdade, é um incentivo para elas se descobrirem e ver qual área ela gosta mais. Então, essa é a novidade que a gente tinha aqui guardada para divulgar aqui na Latinware, tá? A gente agradece bastante a esse evento maravilhoso que a gente vem acompanhando há 4 anos, né? A Diana não contou, mas a vida dela aqui foi transformada devido a ela assistir uma palestra, tá, do Genilson, e hoje ela trabalha com artes gráficas por causa da palestra do Genilson. Então é isso. Só, é isso que o Fábio tá falando, né? Foi o seguinte: sou professora de informática, né? E eu fui desafiada a dar aula de CorelDRAW, né, para as crianças. E acabou que eu não tinha esse software, não sabia, e etc. E aí eu tive que, do zero, aprender tudo sobre o CorelDRAW. E o Fábio, ele falou assim, por que você não utiliza o Inkscape, né, e etc. E eu falei, eu tô aprendendo o CorelDRAW para eu poder ensinar as crianças, e como é que eu vou aprender uma outra ferramenta, vai embaralhar minha cabeça, enfim. Aí, o que aconteceu? Para você ver, eu não dei ouvidos ao Fábio, mas não pelo fato de eu não querer ouvir ele, é porque realmente eu estava aprendendo muita coisa, eu estava trabalhando em uma outra cidade, então estava difícil para mim, então eu tinha que focar no CorelDRAW. E o CorelDRAW, ele é o quê, né? Você consegue vetorizar imagens, né? Só que o CorelDRAW, eu craqueava ele, né? Porque na escola a gente utilizava ele craqueado, e como eu não tinha condições de comprar o programa, eu cheguei a craquear. E aí o Fábio falou assim, viu, mas por que você não faz Inkscape? Não, ele até falou, né, quer contribuir com a comunidade Franzininho, desenha Franzininho, né, vetoriza ela. E aí eu falei assim, tá, mas eu vou fazer no CorelDRAW. Ele falou, não, faz Inkscape. E eu, não. Aí eu fui mandada embora do serviço, aí eu tive a oportunidade de participar da Latinware, né, e lá eu assisti essa palestra do Genilson, Design para Não Design, e para você ver, quando você tá num ciclo, você não consegue expandir tanto. Agora, quando você, né, você conhece pessoas, você conhece outras formas de pensar, que foi o que eu vi lá na palestra do Genilson, que ele estava explicando sobre design para não design, e utilizando as ferramentas livres que a Latinware nos traz, né? Essa palestra foi maravilhosa e mudou minha vida.
Hoje eu trabalho só utilizando Inkscape, GIMP, Kdenlive, então para mim, eu me sinto livre hoje que eu não preciso craquear nenhum programa, porque além de eu ter craqueado aquela época o CorelDRAW, eu sofri ainda mais porque sempre tinha algum errinho. Agora o Inkscape nunca dá erro, sempre tá uma maravilha. É isso aí, pessoal. Então a LatinoAir traz bastante, né, histórias, né, e incentivo para a gente tanto, né, na nossa vida, né, melhorar, quanto também contribuir com a vida de outros, né. Então fica aí o convite, tá aí o GitHub da Franzininho, a gente, né, o projeto é super novo, acabei de abrir lá no GitHub, tá, então fica o convite para vocês participarem, tem as comunidades, tem muita coisa rolando, esse ano foi meio devagar, devido a tudo, né, os acontecimentos, a gente ficou meio, né, sem fazer oficinas e também sem interagir com muitas pessoas, mas para o ano que vem a gente tem uma expectativa bacana e esse é um projeto aí que a gente está apostando, o SP32S2 ele tem aí recursos bem interessantes, né, a gente não sabe ainda onde vai chegar, né, até a gente sabe, para fazer uma placa dessa não é barato, tem que ter recurso e tal, então não é qualquer um, né, que vai ter disponibilidade para montar, mas a gente vai aos pouquinhos, né, comunidade, contribuindo, e aos poucos a gente vai aprendendo, né, e isso pode se replicar em outros projetos, em outras iniciativas, então fica o incentivo aí para todo mundo, né, até hoje a gente ainda, a Franzininho não é uma empresa, não é, né, a gente não tem ainda um modelo de negócio sustentável que mantém o projeto, então a gente ainda depende, né, das oficinas para fazer de empresas que apoiem, eventos que apoiem, então é aos poucos, né, a gente sabe que não é fácil aqui no Brasil, mas a gente acredita muito que o conhecimento aberto e disponível para todos chega até no Acre. Chega no Acre. Franzininho tá lá no Acre. Já foi para o Peru, já foi para muitos lugares, mas chegou já no Acre, chegou em várias localidades aí do Brasil. Então a gente deixa o incentivo aí para professores, alunos, entusiastas, profissionais, empreendedores que a gente pode impactar muitas pessoas, né? No caso aí do projeto está aberto, né? Tem, né, discussão, a gente pode, outra discussão em relação ao modelo de negócio, mas a gente, no caso aqui, vamos focar na questão do compartilhamento de conhecimento. Então, a gente deixa essa iniciativa aqui como, né, um incentivo para que, principalmente quem está na academia, que eu acho que é o modelo mais fácil de abrir os projetos, é quem está lá dentro de uma escola técnica ou de uma universidade, onde pode os TCCs dos alunos virarem projetos que beneficiem a sociedade, tá? Então, algo nesse sentido. Lógico, né, a gente também deixa o incentivo para que as pessoas que trabalhem com esse conhecimento, elas possam ser, né, bem colocadas no mercado, se ela for empreendedora, que os projetos dela, né, tenham sucesso no mercado e que a empresa cresça mais. Então, essa é um próximo passo que a gente está dando aqui no Franzininho, apesar de ser um hardware, acho que é o maior desafio nosso está na parte de software, tá? Então, o hardware hoje, a gente, né, apesar de ser algo, né, que a gente pode ter ali um design, um diferencial que você faz um design e pode atender, o grande diferencial que a gente vê está no software e nas pessoas. Então, a gente motiva muito nessa parte. Então, é isso que eu tinha para falar aqui. Agradeço a Diana pelo esse espaço e ela pode finalizar aí. Vamos ver se tem perguntas. Então, aqui, dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, fica aqui. Não, ficar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem, né, mandar pra gente. Aqui tá os nossos contatos, tá? O contato da Franzininho. Ih, esqueci de colocar o Franzininho ali, mas tudo bem, né? Aí no final era Franzininho, ó, About Me. Tem o About Me do Fábio e tem o meu About Me aí, que vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa pra falar aí. É isso. Eu queria falar aqui, mas eu posso falar que tem 15 minutos, então, já que... Agradecer bastante aí todo mundo que está participando, né? Então, tem um pessoal muito bacana aqui, Gedeane, Adriano, Thiago, Maísa, né? O pessoal que sempre está acompanhando e também fazem um diferencial também na comunidade, então, cada um com o seu trabalho. A gente vê que hoje, né, com
com essa oportunidade de a gente ter a internet disponível, né? Lógico, no Brasil a gente tem dificuldades, mas vamos ver que isso logo todo mundo vai ter disponibilidade de internet. A gente pode alcançar mais pessoas com, né, o conhecimento. E a partir do momento que a gente pode, né, incentivar alguém, e seja ela de uma realidade que ela tenha recursos, ou seja ela de uma realidade que ela não tenha recursos, se ela tiver aquele interesse e ela falar, eu vou conseguir por causa daquele exemplo, a gente já mudou a vida de alguém. Então fica um incentivo para todo mundo, né? Apesar de nossos projetos, coisas poderem ser simples, né, na visão de outros, ou você mesmo achar que é simples, não tenha medo de compartilhar, compartilhe, porque de uma forma ou de outra você está impactando a vida de alguém, tá? Então, isso é muito bacana. E também fica incentivo aqui para quem é da academia, né, que é uma área que eu estou trabalhando bastante, né, professores, educação, leve a sua escola para o Brasil como exemplo. Então, divulgue os projetos que os alunos fazem, compartilhem, que isso pode ajudar, né, outras realidades. Então, dá para a gente impactar as pessoas, mesmo não estando ali juntos, porque a internet hoje favorece. Infelizmente, a gente não teve a Latinoware presencialmente, que é um evento incrível, uma energia sensacional, né? Mas em contrapartida, a gente vamos usar o benefício aí da internet, está ao nosso favor aqui, da gente poder levar o nosso conteúdo para pessoas que a gente não conhece ainda, né? A gente pode levar esse conteúdo e quem sabe essa pessoa, se ela tiver uma dúvida, ela possa entrar em contato com a gente conversar, virar amigos. Então, tem várias formas de a gente compartilhar. E isso a gente vê nos exemplos, até aqui na Latinoware, das pessoas que estão à frente do evento, eles deixam um exemplo muito bem disso, de eles incentivarem as pessoas que estão ali começando. Então, é isso, pessoal. A gente vai conseguir, né, crescer e trazer a tecnologia cada vez mais para o nosso país. Aqui, que nem essa camiseta aqui da Latinoware, né? Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui diz que aqui é a Latinedur, que a gente participou no ano passado, né? Ó, que o aluno, ele é o protagonista do aprendizagem, né? Do processo de aprendizagem. Então, essa camiseta aqui, ó, tenho orgulho de ter ela. Foi da Latinoware de 2018. 19. Então, 19? Foi 19. Não, foi? Não sei, enfim. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito, né? Tem perguntas? Tem. Como faz para contribuir com o projeto? Então, a gente tem o GitHub do Franzininho. Você pode entrar também em contato aqui pelo esse contato Franzininho. Ou se você quiser, tem o GitHub. E tem as redes sociais. E tem as redes sociais. Então, se você quiser, você pode ajudar a gente, né? De alguma forma, a gente pode conversar. Isso, e a gente vai abrir... A gente está planejando de um formato para ter uma conversa mais consistente. Apesar das redes sociais ajudarem, o histórico acaba se perdendo. Então, a gente está verificando formas e também recursos para a gente pôr um fórum, alguma coisa nesse sentido, para que as conversas fiquem mais estruturadas, né? Então, a gente consegue separar as conversas para não ficar aquele bolo de conversa. E também que quem quiser colaborar, tem ali um canal para poder falar, né? Então, a gente vai melhorar isso. A gente está estudando aos poucos aí, mas fica também aberto aí, caso alguém tenha alguma ideia, pode ficar à vontade. Então, Halber, acabei de ver ali sua postagem no Facebook, parabéns aí pelo trabalho. Essa parte é bem interessante, você falou aí dos computadores, PC, né? A gente tem um material de sucata que pode virar algo, né, interessante, né, para aplicar. Então, vale a pena ali no caso de soldagem, verificar algumas placas-mães, alguns conectores, tirar, né, aprender esse processo aí de reutilizar o componente, né? E também aí fica um incentivo para os alunos criarem, né, aplicações, no caso aí, pegando peças do computador, ou até fazendo mesmo modificações no computador para poder fazer uma aplicação diferente ali. Então dá para fazer muita coisa. Até mesmo aqui, acho que o Lucas mostrou que ele usa uma FPGA dentro do computador dele. Então a gente tem recursos para hoje, né,
apesar das dificuldades, tudo, a gente tem recursos para a gente fazer customizações aí bem interessantes. Então, pode ser até um modelo de negócio aí para os alunos pensarem em computadores customizados. Então, bacana. A Gedeane falou aí do TCC, então a gente fica muito feliz quando a gente vê trabalhos de TCC e até a gente desse um incentivo. Eu gostaria muito de que professores e alunos, né, no caso da Franzininho, é um projeto que já está, né, em sempre evolução, ele sempre pode receber modificações, contribuições, mas eu deixo incentivo assim para os professores, principalmente, orientar os seus alunos a contribuírem durante o seu TCC para um projeto open source, porque geralmente o TCC ele fica guardado, né, e não vira nem produto, e não vira nem conteúdo que vai ficar disponível para a comunidade. Então, ou os alunos publicarem os seus projetos de forma open source, ou eles participarem de alguma iniciativa de projeto open hardware, que pode ser algo interessante até para montar o portfólio, para que ele possa lá na hora de fazer uma entrevista de emprego, ele falar, ó, eu contribuí para esse projeto. Então, é isso aí. Muitas empresas, elas estão de olho no mercado de pessoas que contribuem, principalmente no GitHub, né? Então, já tem um projeto ali que ele contribuiu, as empresas olham muito para esse lado também, né? Me ensinou Inkscape. Pois é, Inkscape, para mim, meu Deus do céu, agora, para mim é tudo Inkscape. nem acreditava que... inclusive, eu para você ver, né? Não é porque o software não é proprietário, né? Porque software proprietário você paga para você usar. Inkscape você utiliza de graça, né? No meu caso, eu contribuo muito com a comunidade do Inkscape, seja em grupo do Facebook, em fórum. Então, eu sempre estou lá ajudando as pessoas. Então, isso que é bem bacana do software livre, que é um programa que você tem ali, né? Que você baixa gratuito, mas você pode contribuir, né, de alguma forma com o projeto. Então, eu sempre estou nos grupos ajudando, auxiliando, e sempre estou também recebendo dicas. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu tiro. Então, isso que é bacana da comunidade estar junto. E para você ver que não é porque você é do software livre que você não ganha dinheiro, porque eu tenho um curso na Udemy que ensino a utilizar o Inkscape. Então, para mim, realmente mudou a minha vida de várias formas. Então, eu queria muito agradecer a Latinoware por isso, porque, olha, eu não sei nem como agradecer mensalmente mesmo, assim, ao Marco Sirico, à Latinoware, porque é algo que realmente é incrível. E olha que tem palestra aí para assistir. Inclusive, sexta-feira. Sexta-feira nós temos uma juntos de novo. Open Hardware na educação. O Open Hardware na educação às 16 horas. Às 16 horas. Deixa eu só falar um negócio em relação a isso que a Diana falou do software livre. Apesar da gente, né, baixar o software e ser muito fácil a gente usar de graça, né? Existem pessoas que contribuem, né? Estão ali trabalhando e elas precisam, né, colocar o leite das crianças em casa. Então, existem várias formas de você apoiar o projeto, né? Seja ele open source, de software, de hardware. Através, existem contribuições, você pode trabalhar na comunidade incentivando a usar o software para que instituições possam financiar. Então, a ideia... inclusive o Patola, né? O Patola, numa conversa que a gente teve na Latinoware, o Patola, ele tinha comentado, se eu não me engano, porque a gente já estava meio que, né, lá curtindo o rolê, a gente já estava no rolê já, então ele falou que ele modificou, se eu não me engano, era... Como é que fala a barra embaixo de cores? Esqueci agora o nome. A paleta de cores. Ele ajudou a traduzir alguma coisa assim. Eu não me recordo muito bem. Mas foi show de bola. Então, não só de contribuir, de você ajudar em relação a ajudar outras pessoas a utilizar o Inkscape, mas também a contribuir de, vamos modificar esse código aqui do Inkscape, do Kdenlive, enfim, de qualquer outro software livre. Mas também... pelo fato de que você tem como doar também como dinheiro. Então, no caso, né, você chegou a contribuir com o projeto, não foi com dinheiro? Porque, assim, se a gente for comprar um software proprietário, você paga R$200 por mês, dependendo do software, ou 200 por ano, não sei, enfim.
E com esse você pode doar quanto você pode, quando você quiser. Então, isso eu acho também muito bacana. E se a gente, talvez, a nossa contribuição é pequena, né, como pessoa física, né? Talvez se a gente aumentar, né, que as pessoas mais usem esses softwares, instituições que consigam dar um financiamento maior, ao invés dela comprar um software proprietário, ela pode estar financiando e ajudando o software livre e toda uma comunidade que está ali em volta. Mas são questões aí que a gente pode discutir bastante, né? Então, no caso aqui, a gente pode pensar em projetos pequenos, trabalhar, né, no caso da nossa comunidade no Brasil, né, e não ficar dependendo só de pacote, no caso da educação, de empresas que vendem aquilo ali, mas dar empoderamento para o professor para que ele possa desenvolver os seus próprios materiais, a sua escola desenvolver o material, e assim a gente evoluir, né, e dar também recursos para que outras pessoas que não tenham conseguir. Então, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. O importante é essa comunidade estar sempre envolvida e eventos como esse estarem colaborando. Tá joia, pessoal? Desculpa, acho que eu falei demais. E aí, temos quantos minutos? Acho que já foi. Já? 55. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Acho que chegamos ao fim. Falta 5 minutinhos aí. Quem tiver dúvidas, manda. E é isso, pessoal. Aproveitem o evento aí, que a gente sabe que não é fácil fazer um evento desse tamanho. Galera, isso aí? Pera aí, meu Guilherme. Opa, tá me ouvindo? Vou agradecer aqui o Guilherme, que tá aí o dia inteiro no evento, dando esse suporte para nós. E palestrou ainda, hein? E palestrando. E aqui não é porque tá online que ele tá mais fácil. Quando ele tá lá no outros eventos que são presenciais, ele também faz esse serviço, sempre dá ajuda. A gente agradece bastante. O Guilherme é um orgulho, assim, que a gente tem sempre quando fala de comunidade. Então, é isso, pessoal. A gente deixa incentivo, assim, de várias formas você pode estar colaborando com a comunidade, né? Até como, né, um voluntário de um evento, enfim. Obrigado, Guilherme. Obrigada. Eu que agradeço e, pessoal, eu acho que essa foi a última palestra de hoje. Agradecer o Diana, todo mundo que passou aqui hoje, o Fábio, Douglas, todos que estiveram aqui que contribuiu com a gente. Amanhã tem mais. Amanhã começa a partir das 2 horas com a Erika Stone Green falando de Arduino nas tarefas domésticas, certo? E vamos até 7 horas da manhã, tranquilo? Não, até 7 horas da manhã não, até 7 horas da noite. Nós não vamos virar a noite não, calma. Bugou. Até 7 horas da noite. Buguei. E é isso, muito obrigado e até amanhã para todos. Obrigado, Guilherme.